Bom, galera, dando prosseguimento aos nossos estudos, né, sobre a socialização dos indivíduos, nós já vimos num vídeo anterior como é que se dá essa relação indivíduo-sociedade e como é que se dá esse processo de socialização. Nós vimos que ele se dá sobretudo em duas etapas, né? A socialização primária e a socialização secundária. Depois, no segundo vídeo, nós vimos como se deu o surgimento da sociologia, qual o contexto histórico em que a sociologia surgiu, né? Nós vimos, eu apresentei a vocês os três principais pensadores da sociologia, certo? No caso, Karl Marx, Emile Durkheim, que vocês já conheciam de outros vídeos, e Max Weber. Agora, nós vamos nos aprofundar no pensamento desses três sociólogos ou desses três fundadores da sociologia, ok? O primeiro deles que nós vamos trabalhar é Karl Marx, né, que viveu durante o século XIX. Né? Karl Marx, que se debruçou sobre a sociedade, sobretudo sobre a questão do sistema capitalista. Né? Ele levou toda a sua vida, toda a sua pesquisa para tentar entender como é que se dá a relação do sistema capitalista, como é que funciona o sistema capitalista, ok? E nesses estudos ele tentou entender como o homem transforma a natureza através do seu trabalho e quais as formas de relação que esse homem, que esse sujeito estabelece com outros indivíduos, certo? Então, para tentar entender o pensamento de Marx em relação a essa relação do indivíduo com a sociedade, um conceito básico, um conceito chave da teoria marxiana é o conceito de classe social. Para Marx, toda a sociedade ela é dividida em classes sociais. E no caso da sociedade capitalista, Marx vai dizer que existem duas classes sociais, que é o que ele chama de burguesia, e a outra classe é a classe trabalhadora, ou o que ele chama de proletariado, certo? Proletariado, que vem de prole, que significa filhos, que segundo Marx, né, esse trabalhador, por não ter riqueza, por não possuir riqueza, não acumular capital, a única coisa que ele tem a oferecer à sociedade seria a reprodução, ou seja, colocar filhos no mundo para que esses filhos retroalimentem esse sistema de exploração que seria o sistema capitalista. Ok? Então, esse conceito é fundamental para entender como Marx encarava a relação de indivíduo e sociedade, certo? Primeira coisa, o conceito de classe social, que ele vai dizer que existem na sociedade capitalista duas classes, ok? E o outro conceito é o conceito de luta de classe, que Marx vai dizer também que essa relação entre a burguesia e a relação com o trabalhador, burguesia, proletariado, é uma relação conflituosa, certo? Assim como todas as relações de classe. Marx vai dizer que em toda a história da humanidade, as relações entre as classes sociais existentes sempre foram relações conflituosas. Foi assim no modo de produção feudal e foi assim no modo de produção asiático e por aí vai. Ok? E no sistema capitalista, no modo de produção capitalista, não seria diferente. A relação existente entre burguesia e proletariado seria uma relação conflituosa, né? E essa relação, de acordo com o desenvolvimento do capitalismo, um dia iria chegar à sua culminância e a classe subalterna, a classe explorada, que seria o trabalhador, o proletariado, um dia iria se revoltar e revolucionar e tomar o poder. Assim como aconteceu na Revolução Francesa, quando a burguesia, certo, indignada com a forma que a monarquia tomava os rumos, né, políticos, acabou se revoltando e tomando o poder e derrubando a monarquia e, a partir de então, passou a assumir o comando político e social. Ok? Aí até hoje é a burguesia que manda. E, segundo Marx, vai chegar o momento em que o capitalismo, a partir do seu desenvolvimento,
as condições de exploração e as diferenças sociais iriam chegar a um limite onde esse trabalhador, em sendo a maioria dentro de uma sociedade, em estando em grande volume dentro da sociedade, um dia iria se revoltar, iria tomar o poder. Assim como aconteceu na Revolução Francesa. É o que ele chama de Revolução do Proletariado. E a partir de então, segundo Marx, se estabeleceria o que ele chama de uma ditadura do proletariado, ou uma ditadura da maioria. É claro que quando se fala em ditadura aqui, não se está falando numa ditadura como a gente entende que, né, as ditaduras que existiram aqui no Brasil, na América Latina e existem no mundo todo. Ele chama assim de ditadura porque, segundo ele, a classe que está no poder, a burguesia, ela não iria aceitar de bom grado que, de repente, o proletariado assumisse o poder e o comando das coisas. Então ia haver muitas divergências e por isso esse trabalhador, esse proletariado que assumiria as rédeas do Estado num primeiro momento, ele precisaria agir firmemente para poder impor as suas vontades a essa classe burguesa, né? Que no caso perderia o comando. Então por isso que ele diz que se daria através de uma revolução e que se estabeleceria uma ditadura do proletariado, ok? Então, para entender como Marx coloca a relação indivíduo-sociedade, precisa-se entender esses dois conceitos básicos. Primeiro, a questão das classes sociais, que para ele toda a sociedade ela é dividida em classes. No caso da nossa sociedade, da sociedade no sistema capitalista, se daria entre uma relação entre a classe burguesa e a classe proletária ou a classe trabalhadora, ok? E a segunda é o conceito de lutas de classe, que ele vai dizer que sempre existiu em todas as sociedades uma relação conflituosa entre as classes existentes, ok? E que essa relação conflituosa, no caso do sistema capitalista, um dia iria se chegar ao ápice e haveria uma grande revolução onde a classe subalterna, a classe explorada, iria tomar o poder e estabelecer um novo sistema. E aí, então, esse sistema que poderia se chamar de socialismo, que, diga-se de passagem, não é uma invenção de Marx, né? Muito antes de Marx já se existia teóricos do socialismo, teóricos do anarquismo, teóricos de outras correntes que pensavam num mundo melhor, pensavam numa forma de se suplantar ou de se substituir o sistema capitalista por outro. Só que Marx, ele vai criticar esses teóricos do socialismo, né? Ele vai dizer que esses teóricos não passavam de sonhadores, ele vai chamar de teóricos do socialismo utópico. Por quê? Porque esses pensadores, eles apenas divagaram ou sonharam ou idealizaram a sociedade perfeita, mas não mostraram como é que se chegaria até essa sociedade, de como é que se estabeleceria uma sociedade que no caso se chamava de sociedade socialista, né? E aí Marx vai chamar esses pensadores de socialistas utópicos, que não passaram de sonhar e divagar sobre uma sociedade ideal, mas não estabelecer os termos de como se chegaria a isso aí, certo? Somente a partir do que Marx vai chamar de um socialismo científico é que se poderia chegar, de fato, a se estabelecer uma sociedade ideal como se pretendiam os socialistas utópicos, certo? Mas isso é assunto para outras aulas que não cabe agora no momento, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar outros pensadores, né? E como eles encaravam essa relação indivíduo-sociedade, beleza? Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.